Oi galera, tudo bom? Não se assustem, eu nesse estado aqui, mas eu tô aqui com o Bruno Lotufo. Eu vim conhecer um pouco do trabalho dele e ele veio assim mudar radicalmente o meu cabelo, que estava muito danificado, e eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber o que eu faço. Me perdoem por não ter filmado assim, o processo que ele fez, mas ele só puxou um pouquinho de luzes assim, e eu quero que ele conte um pouquinho do que ele achou, porque ele é um profissional excelente, ele tem uma carreira lá fora, pela Europa, sabe? E eu quero que ele conte um pouquinho da história dele e também contar pra vocês o que ele vai fazer comigo, o que ele analisou no meu cabelo, o que é legal. Enfim, eu vou deixar nas suas mãos. Muito prazer. Prazer com todo mundo aí que tá assistindo a gente. Bom, no cabelo da Raquel, eu percebi que ele tá um pouco ralo nas pontas devido à quantidade de uso antigamente de progressivas e de reflexo. Então eu propus para ela diminuir ou parar completamente, cessar o uso da progressiva, porque não é bom, e aos poucos eu vou explicando o porquê. E a gente fez o reflexo dela apenas no contorno da cabeça e algumas poucas mechas em cima, para diminuir a quantidade de louro dela e manter ainda um fundo escuro e crescendo o cabelo com mais saudável. Eu quero saber um pouquinho, conta para as minhas seguidoras lindas, um pouquinho do que você estudou lá fora, que eu sei que foi muito bacana, e você voltou com um pouquinho dessa experiência, querendo usar um pouquinho aqui no Brasil. Enfim, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou a fazer cabelo, sabe? Porque eu sei que não foi de imediato. Não. Então me conta, né? Que acho que isso é um dom mesmo. Eu sou formado em fisioterapia e comecei a trabalhar no salão por causa da minha então namorada, que hoje é minha esposa, Juliana, e comecei a ter um interesse em aprender mais sobre cabelo. Então eu comecei a fazer curso, comecei a conhecer um monte de coisas de cabelo e fui me interessando. Comecei a fazer corte de amigos, de graça, e aos poucos acho que isso foi criando um gosto, uma paixão e um interesse maior por estudar cabelo. Isso foi alguns 7 ou 8 anos atrás, e em 2009 eu fui morar em Londres. Fiquei em Londres até ano passado. E nos últimos 2 anos eu estava estudando uma técnica bem nova de corte, que é do método Rossano Ferretti, que ele é italiano. E eu fui para a Itália, depois eu fui para a Sérvia, onde eu estudava essa técnica até a gente conseguir, até a abertura do salão em Londres. O salão é um salão voltado para um público bem elitizado, gente, com poder, elitizado, sabe? Com graninha. Pois é. Até a família real já passou pela minha mão. Imagina, olha, gente, eu tô aqui com ele. Mas se pode. E é um método que a gente corta bem diferente o cabelo, valoriza bem as texturas naturais do cabelo, então por isso que eu parei de alisar cabelo, parei com alisamento progressivo, essas coisas todas. E a gente procura valorizar mais o natural. E esse corte, ele além de ser um corte que faz todo dentro do caimento natural do cabelo, respeitando o que é natural do seu cabelo, quando você lava e deixa natural, ele sem ter que ficar usando muita escova, prancha, babyliss e tal, ele vai ter um caimento melhor. Mas esse tipo de corte funciona bem quando você não tem alisamento. Alisamento vai deixar seu cabelo sempre reto. É legal ele dizer isso, porque eu tava contando aqui pra ele que eu já fiz, gente, algumas vezes escova progressiva no cabelo. Há uns 2 anos eu decidi parar, porque meu cabelo minguou muito e o caimento e o volume que eu tinha antes, quando eu cortava meu cabelo e dava aquele, sabe, aquele up, aquele movimento, não tinha mais. E eu sei que foi devido à escova progressiva. E sei que muitos de vocês fazem isso porque querem o cabelo liso, enfim, mas com o tempo, realmente seu cabelo fica muito danificado. Você pode ter aquele liso, mas não é aquele liso, né, natural. Fica um esticado assim, feio, sabe? Você olha de cara e sabe que a pessoa fez escova progressiva. Então, assim, eu tô
querendo realmente... O Molotov foi uma indicação de uma amiga minha. Eu fiquei super curiosa em conhecer o trabalho dele. Sei que ele tem essa técnica que eu posso dizer até inovadora nos dias de hoje, porque muita gente quer ficar daquela forma artificial, não quer o cabelo com movimento natural, sabe? E ele consegue, da técnica dele, né, de corte, enfim, fazer com que a gente consiga sim ter o nosso cabelo ao natural e com movimento, com volume bacana. Então, assim, eu acho muito importante ele dizer isso, porque... Vale lembrar que é um processo. A partir do momento que você tem a progressiva, você tem que assumir que quer mudar, vai demorar um tempo, não tem como retirar isso. E o corte ele vai sendo gradativamente, a gente vai entrando a fundo na técnica, mas de início vai ter que ser um corte básico, geral, para ir limpando e esperando o natural crescendo para depois a gente fazer o trabalho completo. Não, como tudo, não né? É rápido. Tudo é uma questão de tratamento. Não adianta você querer ficar magra, linda, poderosa, né? Se você não parar de comer por um bom tempo. É a mesma coisa com o cabelo. Não adianta a gente querer ser uma Gisele Bündchen da vida do salão que não vai sair. Isso é mentira. Então é bacana você também falar sobre isso, que é tratamento... Tem que ser realista, né? Claro. Não adianta. Enganar. Eu não vou dizer aqui pra vocês que eu vou sair linda, poderosa, vou chegar em casa, arrumar meu cabelo e voltar a ser a raca de sempre. Não dá, tá? Então eu fico feliz de estar aqui. Eu vou mostrar depois o antes, que eu tirei foto, aqui ele tirou, e vou mostrar o depois. E o cabelo foi tratado antes. Vai ser tratado do depois, e até a final daqui são várias etapas que eu vou fazendo para tratar o cabelo. A primeira coisa que eu utilizei foi o óleo da Shuemura. Aqui, gente, eu não conhecia e ele me indicou. Achei bacana. Esse daqui tá no finalzinho, infelizmente, mas é um excelente óleo, você só encontra lá fora, não tem aqui. Eu passei no cabelo dela todo antes de fazer as mechas, para já ir tratando o cabelo. É uma primeira etapa, depois vão ser outras, até finalizar também com parte de brilho. Vamos ver no que vamos conseguir um cabelo bem bonito. Vou ver se eu mostro o processo pra vocês, tá? Você sabe que é difícil ficar filmando tudo, mas vou ver se eu mostro, tá bom? E é isso, então vamos falar o vídeo, mas obrigada mais uma vez, tá? Agora ele tá só lavando a parte de trás pra tirar, porque já tá bem claro. Então a gente tá lavando, retirando as luzes de trás, né, o papelzinho de trás, lavando e deixar o resto fluir. Como é que se diz? Um processo ainda de cozinhando, de clarear, tá? Só pra mostrar pra vocês que não é pra tirar tudo de uma vez, entendeu? Tem todo um cuidado, uma técnica pra você visualizar o loiro do cabelo e ir retirando aos poucos. Gente, esse é o meu resultado final. Que outro? Deixa eu ver cabelinho. Vocês gostaram? Eu amei. Espero que sim. Olha, vocês vão ver mais vídeos das coisas mirabolantes que ele vai fazer no meu cabelo. Que eu vou fazer meu tratamento com ele. E eu amei o resultado, eu adorei as luzes. O corte então nem se fala. Olha. Tá bom? Tá ótimo. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a você, Lotufo. Eu que agradeço. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, podem deixar comentário aqui. Eu vou deixar todas as informações aqui no box de informação, se você está assistindo pelo YouTube, ou lá no blog, que é o racaminelliblog.com.br. Não deixem de seguir ele no Instagram. Pode falar, no Instagram. @Lotufo é o meu Instagram. Tem a fanpage também.
no Facebook, Bruno Lotufo. E em breve o site. O site o site já está pronto. Nós estamos finalizando alguns detalhes e em breve vai estar no ar também, sempre com notícias e dicas. Se vocês quiserem conferir o antes e depois, eu vou deixar as fotinhos lá no blog, tá? Pra vocês verem a caca que tava meu cabelo e o resultado agora que tá lindo, maravilhoso, poderoso. Macio, e agora eu vou, né? assim, sair, pra me divertir. Você não lavou seu cabelo? O quê? A massagem, nada? Ai, gente! Não, olha só, eu falei pra Não, ele pode ir que embora. se... Não, eu falei pra ele que se eu ficasse careca, já teria valido pela massagem que ele fez. Ó, surreal. Poderosa. Se quiser vir só pra fazer a massagem, já vale a pena. Tá? Mas é caro? Compensa. Compensa cada centavo, então. Super indico, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra muitas de vocês que tinham dúvida do que eu fazia no meu cabelo, eu nunca tive um cuidado assim muito com ele, mas agora eu pretendo ter porque ele Agora mudou vai muito. ter. E é isso. Obrigada Muito obrigado mais uma pela vez, atenção de Lotufo. todos. E até o próximo vídeo. Tchau.